mulheres abençoadas. Estamos aqui no nosso primeiro devocional, A Voz que Desperta. E como eu estou feliz por esse primeiro episódio aqui que nós vamos trazer de devocional. E eu quero falar um pouquinho sobre como esse devocional surgiu, o porquê que ele surgiu. Então, vamos lá. Hoje, né, dia 2 de junho de 2025, quando nós iniciamos esse devocional, mas ontem, no dia 1º do 6, foi quando o Senhor falou comigo: minha filha, começa, vamos lá, né? Há um tempo atrás, o Senhor havia me entregado esses devocionais como forma de falar e levar a palavra dele para outras pessoas, para outras mulheres, outras casas. Mas eu fiquei me perguntando: Senhor, como que eu vou fazer isso? Porque de forma como se fosse um livro, eu teria que investir um valor muito alto e na época eu não estava com condição. E dessa vez, né, ontem o Senhor falou: minha filha, começa no simples, porque é no simples que eu estou. E aqui estamos nós. Então, no ano de 2023, eu escrevi 365 dias de devocional com o Senhor. E por quê? Qual que foi o intuito de iniciar esse devocional? O primeiro ponto foi escutar a voz do Senhor. Escutar Deus falar comigo. Eu sempre ouvia muito as pessoas falarem que Deus falava com elas e eu falava: mas como que Deus fala com as pessoas? Eu preciso saber, eu preciso escutar a voz dele. Então esse foi o primeiro ponto. E esses pontos que eu vou entregar aqui para vocês, que estejam também no seu coração, que vocês também alinhem essas vontades ao coração de vocês, para que vocês se sintam ainda mais íntima do nosso Pai. Então, o primeiro ponto que eu fui buscar é que Deus falasse comigo. E eu coloquei na minha cabeça que se ele não falasse comigo, eu iria continuar buscando. Então, foram 365 dias buscando ao Senhor. Comecei a escrever os meus pedidos de oração junto com os meus devocionais. E a cada pedido de oração, o Senhor ia falando comigo. Então, quando eu fui relendo esse devocional, e a cada dia que eu vou relendo esse devocional, eu vou trazer aqui para vocês, eu tenho certeza que o Senhor vai falar também ao meu coração, assim como Ele vai falar ao coração de vocês. Nosso próximo ponto é escrever sobre os meus medos, entender os meus medos, o porquê que eu estava sentindo aquilo. E claro, agradecer ao Senhor a todo momento por todas as coisas que acontecem na minha vida. Porque mesmo quando a gente está passando por um momento de luta, de aflição, que é o que nós vamos falar aqui hoje, Ele também está ali e por trás daquilo existe um propósito maior. Então, nesse tempo, você vai se aprimorar na Bíblia, você vai começar a ler a Bíblia, orar todos os dias junto comigo e com o Senhor, fazer a sua oração. E o mais importante, ter intimidade com o nosso Pai, porque nós só temos intimidade quando a gente se relaciona. Então serão esses 365 dias juntinhos com Ele. Eu tenho certeza que o Senhor vai renovar ainda mais 365 dias e aí por diante, né? E que nós sejamos, então, semelhantes a Ele, que é a nossa busca diária, para que a gente seja semelhante ao nosso Pai. Então, hoje, eu quero ler um trecho de um livro que mexeu muito comigo. É um livro que me ativou e tem me ativado cada dia mais para buscar o Senhor e para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Esse livro, ele se chama O Vinho Novo é Melhor. É um livro do Luciano Subirá e ele faz, o prefásico, na realidade, não é dele, é um prefásico do Luciano Subirá. Esse livro, ele simplesmente trouxe aqui, de uma forma traduzida para nós em português, mas ele fala sobre a vida de Robert Tom. Robert Tom, ele era um avivalista no tempo dele. E eu quero ler aqui bem o inicinho para vocês. Claro que eu vou trazer mais partes desse livro, porque falou muito comigo. Vou trazer testemunhos também sobre a minha vida, sobre pessoas que eu encontrei, no caminho até hoje, que passaram pela minha vida, e que todos esses testemunhos, todo o que eu for trazer aqui para você, sirva mesmo para que você consiga olhar para Cristo e ver o que Ele faz, o que Ele é capaz de fazer por nós,
na nossa vida, pelos nossos, né? E sempre lembrando que Ele é suficiente para todas as coisas. Então eu sei que o Senhor, Ele fez com que eu aguardasse o tempo certo e que fosse da forma dele. Então hoje eu inicio esse propósito, né? Esse devocional aqui junto com vocês, para que seja daqui em diante, né? Todos os dias aí que a gente possa estar juntinhos com Ele, amém? Então eu vou começar a ler aqui para vocês uma parte do livro e depois eu vou trazer o versículo que eu quero falar com vocês em específico para o nosso primeiro dia. Então vamos lá. O título do livro começa assim: Pobre Menino Rico. E aí ele começa a falar: Meu nome é Robert Tom e eu sou um milagre vivo. Embora não passe de uma pessoa muito comum que descobriu que a vida não precisa ser a entediante monotonia de fazer as mesmas coisas dos mesmos modos todos os dias. Isso se você estiver disposta a arriscar-se viver pela fé. Veja esse cheque de $2.000 por um exemplo. Você acreditaria que um homem deu a mim sem impor nenhuma condição ou dizer algo em troca ou pedir algo em troca? Pois isso aconteceu recentemente. Eu estava hospedado num hotel e acordei naquela manhã pensando em minhas dívidas. $2.000 é um bocado de dinheiro, especialmente se você não o possui. O fato é que a nossa gráfica no continente africano precisava, no mínimo, daquela quantia para começar a funcionar. Eu havia escrito cerca de 30 livros de cunho inspiracional para os cristãos daquele continente. As matrizes para reprodução já estavam prontas, já tínhamos o papel e o prelo estava pronto para rodar. Mas eu não tinha a menor ideia de como eu faria, de como eu viria o dinheiro, para poder pagar os trabalhadores. Então, o que ele decidiu? Vou terminar aqui essa parte. Então, o que ele decidiu fazer? Enquanto ele conversava com o Senhor, ele falou: Senhor, eu preciso realizar um milagre aí de $2.000. E ele ouviu a voz do Senhor: Eu já não tomei conta de você antes? O Senhor falava para ele. E aí ele colocou, Nossa, é verdade. Pensei mesmo que você deveria mencionar isso. Então Deus fala para ele: Então por que você não começa por me louvar? E ali ele tirou todo dia para poder louvar ao Senhor. Na metade do dia, ali no horário de almoço, ele recebeu uma ligação de um irmão que ele conhecia, chamando ele para poder almoçar. E ele falou: Olha, eu não posso ir porque, de fato, eu tirei esse tempo para poder louvar ao Senhor. E ele: Não, então tá, então vamos almoçar amanhã juntos. E ele: Não, combinado, vamos almoçar amanhã. Quando eles foram almoçar juntos, esse irmão dele chegou e falou: Olha, eu vendi algumas propriedades minhas e por conta disso eu devo o dízimo ao Senhor. Eu preciso entregar o dízimo ao Senhor. E aí ele colocou assim: Que tal eu lhe der um cheque de $2.000? E aí ele imediatamente já começa a louvar ainda mais o Senhor. Mas o que me chamou a atenção? Ele já louva o Senhor antes da provisão chegar. E em momento nenhum ele reclamou, mesmo passando por lutas e por aflições. E é isso que eu quero começar a falar aqui com vocês. Quero que vocês peguem a Bíblia mesmo, separem esse tempo para vocês terem de comunhão com o Senhor, para que eles falem aos vossos ouvidos, para que o Senhor comece a falar com cada uma de vocês, tá bom? Então nós vamos ler aí Tiago 1, do 1 ao 5, que é onde a gente vai iniciar esse primeiro dia. O prefásico e a saudação é Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, falando para as 12 tribos da dispersão. Então, trazendo essas saudações a eles, tá? O que é essas 12 tribos, para vocês entenderem? As 12 tribos são partes, de hebreus que foram separados ali, que são os filhos de Jacó. Após a morte de Salomão, eles se separaram em relação política, religiosa, e ele estava falando ali para essas 12 tribos, para essas 12 pessoas diferentes.
Vamos ler então agora a parte 2 ao 5, que fala o seguinte. O título ele já começa assim, ó, lutas e aflições. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé devolve a perseverança. Ora, a perseverança deve determinar a sua obra, para que sejam maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. Então, vamos finalizar aqui. Quando a gente fala de sejam maduros e completos, sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada, sem que lhe falte a presença do Senhor, principalmente, né? Então, o que o Senhor ele trouxe aqui, ele quer trazer para nós nesse dia? Que as lutas e as aflições, elas são como um presente especial para nós, para fortalecer a nossa fé, para fortalecer o nosso caráter. Ingrid, mas que loucura, eu preciso passar por aflições e lutas para poder fortalecer a nossa fé? Eu tenho certeza que quando você está bem, 100% bem, poucas vezes você buscou a Deus, poucas vezes você foi aos pés de Jesus para poder orar, para poder ouvir a voz dele. Normalmente as pessoas só vão até Cristo quando estão passando por lutas e aflições. E aqui fortalece a nossa fé e o nosso caráter. O nosso caráter ele é moldado através do Senhor estar conosco, né? Do Espírito Santo estar em nós. Então o Senhor ele vai moldando cada um de nós através sim das nossas lutas e das nossas aflições. Então o que a gente precisa? Orar para que Deus que a gente busque Ele na realidade sem precisar passar por essas aflições, por essas lutas, mas que quando a gente passar, a gente possa olhar para aquela situação e ver, olha, eu sei que a mão do Senhor está sobre mim, eu sei que Ele está cuidando de mim e que através daqui algo vai acontecer, que eu vou ser moldada, que eu vou ser transformada, que eu vou sair daqui mais maduro, como diz na palavra, e mais completo. Então, todas as vezes que a gente ora a Deus e a gente crê nele, nosso pedido, nossa oração, ela é atendida. Mas a gente precisa crer no Senhor de todo o nosso coração, não ter nenhuma dúvida. Então a gente precisa encarar as nossas lutas, as nossas aflições e superar cada uma delas. Porque é assim que nós vamos receber a vida plena verdadeiramente junto com o nosso Pai. E da mesma forma que eu li aqui no livro, né, falei para vocês sobre Robert Tom, é isso que eu quero que vocês observem. Esse livro é uma vida real, algo que aconteceu verdadeiramente com Robert Tom. E da mesma forma que acontece com ele, acontece conosco. Mas a gente precisa entregar antes mesmo de receber a promessa, antes mesmo de receber o milagre, a gente precisa crer com todo o nosso coração que o Senhor, ele é suficiente e que o Senhor, ele irá prover todas as coisas para nós. E eu não falo só sobre provisão, mas prover saúde, prover segurança, tirar toda a ansiedade do nosso coração, tirar todo medo, fazer com que a gente consiga fazer novos projetos na nossa vida, tudo aquilo que está nos prendendo, tudo aquilo que está nos limitando, o Senhor é conosco todos os dias. E a gente crê e anteceder a promessa, a gente já acreditar, a gente já louvar, a gente já agradecer por aquilo que nós vamos receber. Então, a gente precisa parar de culpar Deus por todas as coisas no mundo, por todas as mazelas do mundo. Muitas vezes são os nossos erros e não o Senhor fazendo. A culpa, muitas vezes, ela é nossa. Por quê? Por cair em tentação, por cair em pecado, ela não é do Senhor. E quando o pecado, ele toma conta de nós, o resultado é a morte. E aqui ele fala muito sobre a alma, né? Perdão, eu misturei os versículos aqui. Mas quando a gente fala sobre quando o pecado toma conta, o resultado é a morte, eu quero falar para vocês que a alma que pecar, essa morrerá. E a alma está o quê? A nossa carne, os nossos desejos, as nossas tentações,
as nossas amarguras no nosso coração. Então eu quero que vocês entendam que quando a gente entra muitas vezes em pecado, não é o Senhor que permite que a gente caia, somos nós mesmos com a nossa carne buscando isso. E aí a gente começa a passar por lutas e aflições e a gente começa a culpar o Senhor, e na realidade o culpado não é ele, o culpado é que você decidiu ouvir a sua carne e não decidiu andar pelo Espírito Santo de Deus. Então que hoje a gente possa caminhar pelo Espírito Santo de Deus, que a gente possa colocar e já agradecer antes mesmo que a promessa seja realizada na nossa vida, que a gente olhe para as nossas lutas e as nossas aflições como presente especial, sim, porque através dali o Senhor vai fortalecer a nossa fé e o nosso caráter. E eu quero que você entenda que tudo que é bom, tudo que é perfeito na nossa vida, nós recebemos de Deus. E que nós, eu e você, somos a maior alegria dele. Então, que ele possa ser a nossa maior alegria todos os dias, amém? Então, eu vou orar aqui para nós nesse momento. Pai, eu já te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer através de todos esses áudios que estão sendo colocados aqui diante das suas filhas e dos seus filhos, aquilo que o Senhor realmente deseja entregar em um momento pontual para cada uma dessas pessoas, Pai. Paizinho, eu peço para que o Senhor traga clareza ao coração de cada um deles, Pai. Que o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja falar, que o Senhor me use como boca para poder levar a tua palavra a cada uma dessas pessoas. Pai, que eles consigam entender o quanto o Senhor os ama, Pai, verdadeiramente. E que independente da situação que cada um estiver vivendo, que cada um estiver passando, Pai, que o Senhor está com as mãos sobre eles, que o Senhor está carregando cada um deles, que o Senhor está protegendo e os guiando, Pai, que o Senhor está alinhando cada um deles na tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para cada pessoa, Pai. Paizinho, que o Senhor nos proteja nesse dia, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos oriente e que o Senhor abra os nossos olhos para tudo aquilo que o Senhor vai trazer diante do nosso dia, diante da nossa vida, diante daquilo que o Senhor deseja nos moldar. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Pai, por todas as bênçãos que nós iremos receber através de todos esses devocionais. Amém, amém, amém. Que vocês tenham um dia abençoado e cheio da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus.